Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso sobre Planejamento Estratégico na Gestão Pública. O meu nome é Elaine Delgado e eu fui convidada para ministrar para vocês algumas aulas sobre essa temática. Então, a partir de agora, nós vamos ter algumas aulas nos quais nós vamos tratar alguns aspectos importantes que devem fazer parte do planejamento estratégico na gestão pública, certo? Então, primeiramente, é primordial que a gente entenda o que, na verdade, vem a ser um planejamento, o que vem a ser uma estratégia, o que é o planejamento estratégico, para que depois é que nós possamos entender de fato como esse planejamento estratégico ele pode ser adotado na gestão pública, certo? Então, o normal, certo? Tanto na nossa vida pessoal, como na vida profissional, como dentro das empresas, seja ela pública ou privada, é que seja feito um planejamento, certo? Ou seja, que nós saibamos já, analisemos passo a passo tudo aquilo ao qual nós queremos alcançar ao longo do tempo, entendeu? Então, vamos imaginar que na sua vida pessoal você quer fazer uma viagem. Então, você vai fazer todo um planejamento para essa viagem. Você vai analisar, né, quais são os custos das passagens, os custos das estadias, qual o período que você vai ficar lá, todos os recursos que vão ser necessários para essa viagem, seja em relação a recursos financeiros, seja qualquer outro tipo de recurso, ou seja, são vários aspectos que vão fazer parte do planejamento. Então, quando nós falamos de planejamento, nós vamos ter que pensar em tudo aquilo que nós vamos estruturar antes da realização de uma determinada ação. Então, é o processo de formular o que nós vamos fazer e como nós vamos fazer algo, certo? Então, existem vários conceitos de diversos autores em relação a planejamento, mas ele pode ser conceituado como uma forma racional de organizar os meios para alcançar os objetivos e metas desejados. Então, vamos imaginar, por exemplo, se uma empresa, né? Uma empresa, ela pensa em ter uma expansão dos seus negócios em um determinado período. Então, ela vai organizar de forma bem racional tudo aquilo que vai ser necessário para que essa expansão ela realmente possa acontecer naquele período previsto, entendeu? Então, são todas as decisões que vão formalizar e que vão até mesmo demonstrar a estratégia, com vistas a produzir um resultado que já foi previamente, né, estabelecido. Ou seja, através do planejamento, nós vamos ter um certo controle do futuro da organização através de uma análise racional, porque nós já vamos saber o que nós queremos alcançar e vamos traçar as metas de como é que esse objetivo será alcançado. E isso tudo a partir de análises bem aprofundadas para que realmente nada venha a sair do controle, para que tudo ali possa ser bem estruturado de maneira adequada e naquele período, de fato, nós consigamos alcançar aqueles objetivos, certo? E nós podemos encontrar vários tipos de planejamento. Dentro da doutrina, o normal é que nós encontremos o planejamento estratégico, tático e operacional, que normalmente alguns autores vêm colocar ele até mesmo como uma pirâmide, no qual no topo nós vamos ter o planejamento estratégico, no meio o planejamento tático e na base o planejamento operacional. O planejamento estratégico é aquele nos quais nós vamos fazer uma formalização de um plano de visão geral para a organização. Então, nós vamos objetivar o quê? Nós queremos um crescimento de longo prazo. Então, o planejamento estratégico, ele é de longo prazo e ele vai abranger toda a organização, toda a empresa como um todo, certo? Já o planejamento tático, não. Planejamento tático, eu vou ali, de acordo com aqueles objetivos que eu quero alcançar de longo prazo, que foram estabelecidos pelo planejamento estratégico, eu vou decompor em orientações bem mais detalhadas, no qual cada departamento vai ter que cumprir de forma separada. Então, pensando assim, planejamento estratégico é para a organização como um todo. Só que para que esses objetivos possam ser alcançados, eu dependo de quê? De cada departamento da empresa. Então, cada departamento vai ter que dar sua colaboração em relação aos seus recursos, vai ter que saber o que vai fazer para que esses objetivos sejam alcançados, certo? Então, essa decomposição desses objetivos estratégicos vai para o planejamento tático. E ele, normalmente, ele é considerado como de médio prazo. E nós vamos, através dessas ações, conseguir avaliar o próprio desempenho da organização, através da atuação de cada área ou de cada departamento. Já o planejamento operacional, aqui é todas aquelas ações que realmente são realizadas no dia a dia das organizações.
certo? Então, ela é muito focada no curto prazo. Então, se nós observarmos em relação a, por exemplo, a hierarquia, planejamento estratégico, eu tenho um alto escalão, certo? No qual vai determinar tudo aquilo que a organização vai ter que fazer para que os objetivos sejam alcançados. No planejamento tático, eu tenho, por exemplo, gerentes, supervisores, que vão dentro dos seus departamentos ali fazer com que os seus departamentos realmente atuem de forma considerada, né, para que esses objetivos sejam alcançados. E no planejamento operacional, eu tenho ali a base, eu tenho realmente os operários, nos quais vão trabalhar diariamente para que realmente venha a ser alcançado esses objetivos, certo? Então, esses tipos de planejamento são muito utilizados dentro da doutrina e até mesmo no nosso dia a dia, certo? E, além do mais, nós temos que entender o que vem a ser estratégia. Então, a estratégia tem um longo período aí né, de formulação em relação ao seu conceito. Nós podemos encontrar o termo da estratégia já falado desde a origem militar, no qual essa palavra tem uma deriva da palavra grega, estrategos, certo? E, na verdade, quer dizer combate do general, no qual, dentro, né, da origem militar, os generais ali dentro né, do contexto, ali eles faziam o quê? Eles utilizavam os recursos de forma bem inteligente para derrotar o inimigo. Então, era uma estratégia que era criada para derrotar o inimigo. Por isso que foi criado, né, certo, nessa época. Mas é claro que para chegarmos hoje, o que significa a estratégia, ainda foram vários teóricos que foram formulando cada vez mais esse termo, trazendo contribuições significativas, certo? Só que, de uma forma geral, nós podemos dizer hoje que a estratégia ela vai definir quais são os objetivos e metas da empresa, como é que a empresa deve desenvolver e deve explorar o seu posicionamento dos seus produtos no mercado, quais os mercados que ela vai entrar, qual o nível de intensidade que ela vai entrar em cada um desses mercados. Então, são passos importantes para que realmente esses objetivos possam vir a ser alcançados, certo? É claro que eu não tinha como trazer todas as contribuições que foram dadas por todos os autores em relação à própria estratégia, mas uma contribuição muito importante é a de Mintzberg, certo? Esse é um nome muito falado quando nós falamos de estratégia, porque ele deu contribuições significativas. E uma dessas contribuições são os 5 P's, formado pelo plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva. Então, dentro do plano, nós vamos definir a estratégia como um plano de ação, ou seja, nós vamos ter aquilo que realmente nós vamos seguir, que a organização deve seguir, aquilo que nós vamos, né, alcançar em um longo prazo. Além do mais, o pretexto é a visão da estratégia como um truque, no qual nós vamos enganar aquele nosso oponente. Nós vamos fazer com que a concorrência tenha uma conclusão equivocada, para que nós possamos nos favorecer diante dessa situação. Além do mais, temos o padrão também, que é a constatação do fluxo de ações que vão ser realizadas, certo? Independentemente dessas ações ter sido previamente planejada ou não, mas nós vamos ter um padrão a ser seguido. Temos também a posição, que é como a organização vai estar se posicionando para que ela possa se distinguir do seu mercado e ser cada vez mais competitiva. Temos também a perspectiva, que aqui vai ser todos os valores que vão ser compartilhados entre todos os membros da organização. Então, esses 5 P's vão formar, de fato, a estratégia segundo Mintzberg, certo? E também é importante compreendermos o que vem de ser, de fato, o planejamento estratégico. Nós já vimos que o planejamento estratégico vai abarcar toda a organização, não é mesmo? Então, nós vamos fazer uma análise racional de todos os pontos fortes, de todos os pontos fracos internos dentro da empresa. E, ao mesmo passo que nós vamos observar todas as oportunidades e as ameaças que vão fazer parte do meio externo. Então, nós vamos analisar o quê? O ambiente interno, tudo aquilo que eu tenho de ponto fraco e ponto forte, para que eu possa, né, melhorar os meus pontos fracos e saber de fato quais são os meus pontos fortes, os quais eu posso me diferenciar. E tenho que observar também o ambiente externo, em relação a cada oportunidade de um ambiente externo que eu possa ali angariar para a minha empresa e qualquer tipo de ameaça ao qual eu já devo estar preparado, certo? Então, dentro do planejamento estratégico, nós vamos ter que ali ter tomada de decisões, ter ações que venham também guiar a organização. Então, alguns questionamentos muitas vezes são feitos para que nós possamos, de fato, determinar o planejamento estratégico. Como, por exemplo, o que é que aquela organização faz? Por que faz? Como vai fazer? Com quem?
certo? Então, são questionamentos de grande importância, nos quais vão auxiliar no próprio planejamento. Só que o principal objetivo do planejamento estratégico é o quê? Garantir que todas as políticas elas sejam desenvolvidas para que os objetivos estratégicos eles de fato possam ser alcançados. Além do mais, que isso não venha a trazer problemas em relação à própria situação financeira a longo prazo da empresa. Pelo contrário, o planejamento estratégico deve fazer com que os objetivos sejam alcançados e, ao mesmo tempo, fazer com que aquela empresa ela seja sustentável financeiramente por um longo período, certo? Então, aqui nós concluímos a nossa primeira aula. Agradeço a sua participação, mas ainda temos muitas informações nas próximas aulas. Aguardo você. Até mais.